Compartilhar agora de manhã vai ser só alguns versículos. Então, os irmãos não se preocupam com a quantidade de versículos que eu vou ler. Eu vou ler alguns versículos relativos ao sangue do Senhor. Então, vamos começar a ler Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 11 até o 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, aqui dos bens já realizados, os irmãos lembrem, ali na cruz o Senhor clamou, tudo está consumado. Dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entrou no Santo dos Santos, lá no tabernáculo superior, celestial, e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pelo Espírito eterno, esse sangue foi oferecido. Esse sangue tem eficácia hoje, irmãos. É o Espírito eterno. Vamos ler agora Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos ver os efeitos, os resultados desta oferta que o nosso Senhor Jesus ofereceu a Deus lá nos céus. Romanos capítulo 5, 9. Logo, muito mais, agora, sendo justificados, ou seja, nós éramos pecadores, separados de Deus. Hoje nós somos justificados, nós somos santos, justificados. Diante de Deus, nós não somos mais pecadores. Nele, nós não somos mais pecadores. Nós somos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira. E seremos por ele salvos da ira. Nós não estamos mais debaixo da ira por causa do sangue. 1 Coríntios, capítulos 11. Desculpa, irmão, esse vai ser o último. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Aqui nós estamos vendo alguns versículos sobre o sangue, sobre a eficácia e o poder desse sangue. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a redenção. Fomos comprados de novo. E nós tivemos nossos pecados perdoados. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mesmo livro, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, nós fomos aproximados. Hoje nós estamos bem perto de Deus, juntinho a Ele. Nós estamos na sua casa. Fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele fez a paz e nos reconciliou pelo sangue de Jesus. Nós somos reconciliados
e a paz entre nós e Deus, pelo sangue de Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O sangue de Jesus nos deu acesso, nos dá acesso ao Santo dos Santos, à presença do Pai, com intrepidez. Esse sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Só lembrando os irmãos que o primeiro versículo que nós lemos, que esse sangue foi apresentado diante de Deus, para a satisfação de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de ver o valor desse sangue, mas quem aprecia mais o valor desse sangue é o próprio Deus. E nós desfrutamos do resultado desse sangue. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Esse sangue de Cristo nos proporcionou uma nova vida. O judeu, quando oferecia um sacrifício a Deus, ele ia com o coração arrependido e sacrificava. E a sua expectativa é que, a partir dali, ele seria uma nova pessoa. Mas ele não tinha essa realidade. Hoje nós temos essa realidade. O sangue foi derramado e nós somos novas criaturas. A partir daquele instante que nós conhecemos esse sangue, nunca mais nós somos o mesmo. O judeu não podia experimentar essa realidade. Nós temos essa realidade. Nós somos novas criaturas. Nós somos justificados por nosso Deus. Capítulo 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem essa eficácia de cada dia, cada momento da nossa vida, nos purificar a nossa consciência e termos paz, paz com Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Somos comprados. Deus comprou uma grande multidão de tribos, de língua, de povos e de nações. Somos do Senhor, pertencemos a Ele. Vamos abrir agora, para terminar, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, aliança no sangue do Senhor. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Irmãos, no versículo 23 diz assim: o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças. Nesta manhã, é para nós darmos graças. Ter um coração cheio de gratidão ao Senhor. Não é um momento, nessa reunião, não é um momento de nós pedirmos. Quem ficou plenamente satisfeito com o sangue apresentado foi o nosso Deus. Por causa da sua satisfação, nós fomos justificados, nós somos reconciliados, nós somos libertos, nós somos feitos novas criaturas, nós somos justificados, santificados, glorificados. Então, nesta manhã, com o coração cheio de gratidão, durante o momento que nós partimos o pão e distribuímos os elementos, possamos ter esse coração e expressão nos nossos lábios de gratidão a Deus pelo seu grande amor, pelo fato de Ele ter dado o seu Filho por nós para morrer ali na cruz e derramado o sangue. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças nesta manhã. Senhor, nós confessamos que nós não conhecemos plenamente o valor desse sangue, mas temos experimentado, Senhor, do fruto do seu trabalho na nossa vida. Senhor, nós temos andado em paz, Senhor, porque o Senhor lavou a nossa, purificou a nossa consciência. O Senhor nos justificou, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos fez novas criaturas. Senhor, nós podemos adentrar com ousadia e com intrepidez na Tua presença, junto com os nossos irmãos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Senhor, nós podemos ter comunhão contigo. Nós te louvamos e nós te rendemos graças nesta manhã. Senhor, nosso coração é cheio de gratidão. Quando nós nos reunimos, Senhor, a cada uma semana, ao redor da Tua mesa, Senhor, nós somos encorajados. Senhor, a seguir após Ti. Senhor, pelo Teu grande amor. Nós somos constrangidos a ir após Ti. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o Seu sangue na cruz. Um alto preço, Senhor. Foi graça para nós. Foi de graça para nós. Totalmente de graças. Senhor, e o preço nós vamos saber, Senhor, na eternidade. O alto preço que o Senhor pagou. Senhor, obrigado, Jesus. No Teu precioso nome, Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Capítulo 4, versículo 17. Gênesis 4, 17. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e lhe deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. E
Por fim, no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a última frase do versículo 14. Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo tempo ao redor da Tua mesa. Obrigado pela Tua bendita lembrança de que Teu sangue foi derramado em nosso favor. Teu sangue atendeu às mais altas e perfeitas expectativas da justiça de Deus. Senhor, e por Ele temos livre acesso. Por Ele podemos nos apresentar com ousadia. Senhor, nós olhamos para Ti com gratidão nessa manhã e ainda esperamos a Tua condução para esse momento. Senhor, nós pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor fale o nosso coração, o Senhor nos instrua, o Senhor nos leve para dentro de toda a verdade, possamos tocar em questões espirituais nessa manhã e que o Senhor nos encoraje a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O assunto hoje é o batismo no Espírito Santo. Por essa vocês não esperavam. Então, começamos do começo. E fica o desafio de vocês acompanharem, né, a sequência, a gente entender onde que essas coisas se conectam. Então, acabamos de ler a respeito da criação do homem. Então, Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E ali apareceu Adão, né? Então, Adão, para nós é importante porque Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola, chama ele do primeiro homem, o homem terreno, porque ele foi tomado da terra. E tem um segundo homem, que é o Senhor, né? Lá em 1 Coríntios é o homem que é do céu. Então, diante de Deus, só tem dois homens, né? Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Todos nascemos em Adão. E a nós cabe nos convertermos ao Senhor, sermos feitos novas criaturas, nova criação em Cristo, né? Então, diante de Deus, só tem o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro Adão e o último Adão. Porque o Senhor pôs um fim em Adão. Adão havia fracassado e o Senhor venceu. Então, ele foi assim, é assim que faz. Não tem segundo Adão, não tem terceiro Adão, né? Então, ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Então, nós vamos observar essas duas pessoas no que diz respeito à criação, à formação, primeiro do corpo de Adão, e nós também queremos considerar a formação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse aspecto, nós vamos ler isso em Lucas, tem uma importante diferença que jamais podemos esquecer. A diferença é que Adão surgiu naquele momento. Ele foi criado no momento que Deus formou e soprou nele o fôlego de vidas. O Senhor, por sua vez, ele é o Verbo eterno de Deus. Então, desde o princípio, né, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse princípio é o princípio dos princípios, é bem antes do princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que quando Deus começou a criar a criação do universo. Então, o Senhor é eterno. Mas na eternidade, a Trindade fez um acordo entre si, de que a segunda pessoa, que é o Filho, o Verbo eterno, se faria carne para redimir, né, a raça humana, redimir o planeta, enfim. Eles já sabiam o que ia acontecer. O que aconteceu no Éden não pegou o Senhor de surpresa. Aí ele pensou assim, bom, e agora o que a gente faz? Já estava tudo, né, entendido, determinado e previsto. E quando Paulo, aos Gálatas, ele escreve assim, quando chegou a dispensação da plenitude dos tempos, então ele enviou o seu filho, né? Ele enviou o seu filho para viver entre nós, para morrer por nós.
Ele precisava de um corpo para fazer isso. Ele, enquanto Deus, não poderia morrer, pensa bem. Como que ele ia verter seu sangue? Antes da encarnação, ele não tinha sangue, ele não tinha corpo, ele não podia morrer, ele era o verbo eterno de Deus. Né? Então, ele precisava de um corpo. E Deus lhe preparou um corpo. Não que ele começou a existir em Belém, isso tem que ficar claro. Ele era o verbo eterno, mas ele nasceu em Belém. Os dias da sua carne começaram em Belém. Então vamos rever essa história, Lucas capítulo 1. Então o anjo Gabriel veio até Maria, foi até Maria e anunciou que o Senhor nasceria dela. Então vamos pegar um pedacinho dessa conversa, versículo 30 de Lucas capítulo 1. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Observe a pergunta de Maria. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Agora preste atenção na resposta. Observe o linguajar, porque nós vamos precisar dessa resposta daqui a pouco. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. São duas palavras das muitas importantes, duas chaves: o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. E ele diz aqui que desceria sobre ela. Então foi assim que Maria concebeu do Espírito Santo e o Senhor nasceu em Belém. Outra coisa que lemos lá em Gênesis, como sementinha que foi plantada ali, é que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Né? Claro, aquela palavra dizia a respeito a Adão, mas há um significado muito mais profundo do que esse. Porque Adão prefigurava aquele que havia de vir. Né? Ele já estava preocupado, Deus Pai, com que seu filho não ficasse só, não reinasse só, não governasse só. Então, aquela palavra é primeiramente para Adão, mas de forma muito mais profunda, ela se aplica a Cristo, né, ao Senhor. Bom, o que Deus fez com Adão? Pôs Adão para dormir, ele tirou do lado algo. Né? Dizem os entendidos que não necessariamente costela, é algum elemento que ele tirou dali, e dali ele formou Eva. Aí vocês lembram que eu li um texto em capítulo 4, né, versículo 17, que diz que Enoque edificou uma cidade, Caim edificou uma cidade e ele chamou Enoque. Essa palavra edificou, aplicada à cidade que Caim edificou, é a mesma palavra usada para dizer que Deus formou, né, a mulher para dar para Adão. Então ele edificou Eva para Adão. E uma vez edificada, ou seja, o que Eva era? Eva não foi tomada da terra. Eva não tinha nenhum outro elemento que não fosse Adão. Ela foi 100% tomada de Adão. Eva é Adão numa forma separada, né? Razão pela qual, quando Adão, a essas alturas, ele já tinha observado todos os animais, dado nome a todos eles, né? Ele, ao ver a varoa, disse: Esta, por fim, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É como dizendo, sou eu em outra forma, né? Então isso é importante, lembrarmos disso, porque daqui a pouco nós vamos ter que fazer esse paralelo também com respeito ao Senhor. Ok? Mas o Senhor então nasceu em Belém e temos dois pontos importantes ainda em Lucas que nos conta como o Senhor cresceu, né, até a idade adulta. Então temos dois versículos, um está em Lucas capítulo 2, versículo 40,
diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse versículo refere-se ao crescimento do Senhor basicamente até seus 12 anos de idade, né? E diz que ele crescia e se fortalecia. Depois lemos, né, um versículo que parece se referir aos próximos 18 anos da sua vida, né? Depois que ele foi para o que se entende ser seu bar mitzvah, né, lá em Jerusalém, ficou para trás, aquela história toda relatada aí nos próximos versículos, ele voltou com seus pais, lhes era submisso, e o versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Mon Campo Morgan que apontou a seguinte questão interessante. O crescia do versículo 40 e o crescia do versículo 52 são duas palavras diferentes no grego. No versículo 40 é um crescimento decorrente da vida, é o processo de vida. Então, quando lemos aquele versículo assim, observa a própria palavra do Senhor, assim, observai como crescem os lírios do campo. É essa palavra. Então, o lírio do campo tem vida, é vida, e ela se manifesta, ela cresce, ela aumenta, né? Essa é a palavra que ele utilizou, né? Lucas utilizou para descrever os primeiros 12 anos de vida do Senhor. E diz que esse é o processo de vida de qualquer ser humano. Até os 12 anos de vida, deixa o menino crescer, porque é isso que ele tem para fazer. Alimenta e cresce. Mas o crescer do versículo 52 é um crescer que depende da operação da vontade. Ao contrário do versículo 40. O versículo 40 é o processo de vida mesmo que cresce, né? Mas depois disso existe um crescimento que é acompanhado do exercício da vontade. E a figura que os estudiosos do grego nos dizem que encaixa aqui é de um ferreiro que toma uma peça de metal, aquece e na base da martelada ele vai esticando essa peça. Pela insistência, pelo bater, ela vai esticando. Essa é a ideia que está por detrás desse segundo crescia. Então tem uma primeira fase em que o Senhor simplesmente cresceu porque ela era um homem. Mas depois disso, ele empenhou sua mente e sua vontade em prosseguir crescendo. E o texto diz: crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e com os homens. Não é diante de Deus como se Deus estivesse de braços cruzados e os homens de braços cruzados só observando, mas não, é para, em comunhão com, ali, enturmado, né? Em comunhão íntima com seu Pai e participando da vida dos homens. Ou seja, ele tinha uma vida, digamos, ele não era um ermitão, né? Muito bem, então, esses versículos também são importantes para nós. Então, esse período do Senhor, esses outros 18 anos, terminou no seu batismo, né? E quando ele foi batizado, os céus se abriram e Deus deu uma palavra de aprovação. Aprovação para aqueles 30 anos escondidos do Senhor, e a partir daquele momento ele exerceu 3 anos e meio de ministério, né? Mas isso é um outro assunto, nós não precisamos entrar nisso agora. Mas assim que o Senhor teve o corpo formado em Maria e nasceu, aí pronto, começou esse processo que nós acabamos de ver de crescimento. Primeiro cresceu fisicamente, depois um processo de crescimento em que a mente dele, a vontade dele precisava ser exercitada e foi exercitada, a ponto que Deus, no batismo, ele deu sua palavra de aprovação. E aí o Senhor, de forma pública, ele começou a ensinar e a fazer, a ensinar, a interagir. E é isso que lemos no início do livro de Atos. Nós vamos precisar desse texto. Então vamos abrir em Atos capítulo. Vamos ver como que Lucas coloca isso. Atos capítulo 1. Versículo 1.
escrevi o primeiro livro. Isso se refere ao Evangelho de Lucas, né? Escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se quer fazer um resumo, né, do ministério do Senhor, ele fez e ele ensinou, né? E porque ele fazia, ele podia ensinar com autoridade. Ao final do Sermão do Monte, termina assim, né? O pessoal estava admirado com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Porque, ao contrário dos hipócritas, né, ele era franco, né? Ou seja, ele vivia aquilo. Depois vocês vão ver no finalzinho desse capítulo 7. Mas aqui Lucas, com muito cuidado, ele, pelo Espírito Santo, diz que em Lucas, no Evangelho de Lucas, estão relatadas as coisas que ele começou a fazer e ensinar. Como que dizendo, esse segundo livro, eu vou dar continuidade na história. Veremos como que o Senhor continuou a fazer e ensinar. Só que logo vemos que, pouco depois disso, né, poucos versículos depois, o Senhor é levado às alturas. E o que encontramos no livro de Atos é o mover, a expansão, o nascimento e a expansão da igreja. Então, a bem da verdade, o Senhor continuou a fazer e a ensinar por meio da igreja. Agora, se ele, para começar a fazer e ensinar, precisou ter um corpo formado em Maria, então ele precisaria ter um corpo místico formado para continuar a fazer e ensinar. E é isso que encontramos logo no início do livro de Atos. Okay? E aí nós nos aproximamos bastante do nosso assunto, que é o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Então vamos continuar a leitura desse início do livro de Atos. Então ele começou a fazer e ensinar até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. O Senhor havia prometido enviar o Espírito Santo, né? E ele está fazendo menção a isso aqui. Então, vocês vão esperar em Jerusalém até receber essa promessa. E veja o que ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O Senhor quem disse isso. Então ele já disse, ó, daqui a pouco vai acontecer uma coisa que é ser batizado com o Espírito Santo. Tá? Então isso para nós é o primeiro ponto de absoluta necessidade, entendemos que isso aqui foi o Senhor usando essa expressão, apontando para algo muito de concreto que ia acontecer logo depois. Okay? Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Agora vocês têm que lembrar da expressão de Gabriel para Maria. Tá? Então veja o paralelo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha as duas palavrinhas. Aliás, três, né? Se a gente contar o descer, então são três palavras. Descer, Espírito Santo, poder. O padrão de formação do corpo físico do Senhor e do corpo místico do Senhor é essencialmente o mesmo. É a operação de Deus, por meio do seu Espírito, que desceu em poder para executar, para formar tanto o corpo físico como o corpo místico, né? Então precisamos ver esse paralelo para a gente entender bem como que o propósito de Deus se desenvolve nessa questão. E logo depois de sim, sereis minhas testemunhas, como dizendo, isso aqui tem um objetivo.
né? Não é para o prazer de vocês, não é para, né, qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, não é para crescer, multiplicar, enfim, isso são coisas que acontecem, mas é e sereis minhas testemunhas. Esse corpo precisa ser testemunho. Foi para isso que ele foi formado, para dar testemunho do Senhor. Okay? Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E nesse versículo temos o plano do livro de Atos. Então nós vemos a primeira parte é o que aconteceu em Jerusalém. Daí a pouco, capítulo 8, o que aconteceu em Samaria. Daí a pouco, já afastando, até eventualmente chegamos em Roma, no capítulo 28, então até os confins da terra. E depois disso, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. Pronto, e aí já conhecemos o resto da história, e muito importante, mas precisamos voltar à questão do batismo com o Espírito Santo. Então, esse é o nosso tema, e aqui chegamos, vemos toda essa sequência, né? Isso tem a ver com a formação do corpo místico do Senhor. E a necessidade do corpo místico é equivalente à necessidade do corpo físico. Mas quando o Senhor despediu dos seus discípulos, ele disse, e tendo prometido o Espírito Santo, ele disse, maiores obras do que as minhas fareis. Por quê? Porque ele, no seu corpo físico, estava limitado, antes da glorificação, ele estava limitado ao tempo e espaço. Ele se limitou. Por 33 anos e meio, ele esteve limitado, né, aos seus dias da carne. Então, ele estava ali, não estava lá, né? Mas como é que ele expandir, né, desse jeito aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, se ele estivesse só? Muita semelhança de Abraão. Se Deus lhe tivesse dado a terra prometida sem lhe dar descendência, como que Abraão ia ocupar aquela terra? Como que ele ia governar sobre ela? Ele precisava não só da terra, ele precisava de descendência. E Deus lhe prometeu descendência, né? E ao Senhor Deus formou, edificou uma noiva, um corpo místico. Tem vários termos que o Novo Testamento utiliza para se referir à igreja. Nós vamos focar mais na questão do corpo místico do Senhor, porque isso tem a ver com esse momento. Okay? Bem, então, antes da gente ler esse começo do capítulo 2 de Atos e efetivamente vermos esse momento, então, uma coisa que precisamos investigar é o seguinte: quais são as ocorrências, todas as ocorrências, dessa expressão batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento? Precisamos conhecer, né? Para a gente, queremos saber o que significa, precisamos olhar todas elas. E pode ser surpresa para muitos, não são tantas assim. Ok? Então, vamos à primeira, Mateus capítulo 3, que é o momento em que o Senhor foi batizado. Mateus capítulo 3, versículo 11. Depois eu vou dar as outras referências para os irmãos. Eu vou dar... Mateus 3, 11 diz assim, olha. Palavras de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com ou em o Espírito Santo e com ou em fogo. Então, palavras de João Batista, que, aliás, foi a isso daqui que o Senhor se referiu em Atos. Assim, ele fez menção ao batismo nas águas e depois falou assim, mas não muito depois desses dias sereis batizados no Espírito Santo. Então, a primeira menção está aqui. A segunda e a terceira menção a esse
né, a expressão batizar com o Espírito, estão nos textos sinóticos, paralelos a este, em Marcos e em Lucas. Então, é o mesmo texto, a mesma profecia de João Batista com respeito ao Senhor. A quarta menção está em João, não é exatamente o texto paralelo, apesar de se referir ao mesmo momento, mas aconteceu depois. Então, já um capítulo 1, vamos ler esse texto. Então, os textos em Marcos e Lucas são Marcos 1:8 e Lucas 3:16. E agora vamos para João capítulo 1. Esse texto que vamos ler, o título nessa tradução está assim, o batismo de Jesus. Mas o Senhor foi batizado antes disso. Então, isso aqui é João Batista lembrando do batismo de Jesus. Ok? Então, versículo 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Então, palavras de Deus para João Batista. É uma expressão importante. Falou, olha, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E depois ele diz, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E antes disso ele havia dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não conhecia. Como é que ele ficou sabendo? Porque ele tinha a palavra de Deus. Ele falou assim, olha, fica de olho. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então observe o seguinte, no caso do Senhor, o batismo, um ponto absolutamente fundamental é que era para ser um testemunho público. As pessoas, inclusive, João Batista, tinham que ver isso, né? A descida do Espírito Santo na forma de pomba, o Senhor não precisava de que fosse assim, fosse na forma de pomba. Nós é que precisávamos ver e reconhecer, né? João Batista em particular. Então havia um aspecto do testemunho, né? Isso é importante para entendermos um pouco o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, temos as 4 menções nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, durante o batismo do Senhor. João, esse texto, referindo ao batismo do Senhor, mas já passado o batismo, mas nas 4 ocasiões apontando profeticamente para o Senhor, aquele que batizaria o Espírito Santo. A quinta menção é aquela que lemos da boca e dos lábios do Senhor. Okay? Em Atos capítulo 1, versículo 5, ele diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Observe que não é, ele está agora quase que cumprindo, parcialmente, explicando aquela palavra de João. Ele não disse, João, na verdade, batizou com água, mas eu batizo com o Espírito Santo. Ele diz, João, na verdade, batizou com água, mas agora vocês, não muito depois desses dias, sereis batizados. Então ele já disse, o que vem pela frente é tudo aquilo de que João havia falado. É o batismo com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Aconteceu o dia de Pentecostes. Então isso aqui está apontando para o dia de Pentecostes. Então voltaremos ao dia de Pentecostes muito em breve. E a última menção, já acabou, né? Então, só tem mais uma. É no capítulo 11 de Atos. Agora, nos lábios de Pedro, capítulo 11 de Atos, da mesma forma com que o Senhor estava fazendo menção ao que aconteceria no dia de Pentecostes em Jerusalém, Pedro fez menção ao que havia acontecido em Cesareia, na casa de Cornélio. E o que diz o versículo 16? Então me lembrei, Pedro falando, estava dando esse testemunho, quando ele voltou para Jerusalém, falou assim, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, observem que é sempre a mesma palavra, o mesmo momento, é o que João havia dito e predito.
E eles começaram a conectar, falaram assim, então é isso. E o que ele diz? Versículo 17, pois, então está explicando, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Aqueles 120 judeus estavam esperando, foram batizados, foram formados, né, aglomerados no corpo místico de Cristo. Ali nasceu, né? Mas da mesma forma com que o Senhor, seu corpo físico crescia, processo de crescimento, no início dos primeiros 12 anos, assim também foi com o corpo místico do Senhor. Capítulo 2, logo depois, vemos que mais 3.000 pessoas foram acrescentadas ao Senhor, depois outras 5.000 foram acrescentadas. Então, vemos esse crescimento, né? Esse início de conversões e realmente mover de Deus. Mas chegou um momento, isso era só judeu, né? Mas Efésios capítulo 2 diz que de judeus e de gentios ele fez um novo homem. Ele derrubou a barreira que havia entre eles. Então, se a igreja começou só com judeus, em que momento que os gentios foram agregados para formar esse um novo homem, e a partir daí temos a realidade do corpo místico de Cristo na casa de Cornélio, né? Eles eram romanos, estavam ali sediados, né, em Cesareia. Cesareia era quase que um quartel, né, de Roma. E vamos entender aqui. Não, depois vou deixar isso para talvez mais para o final, ok? Então, esse é o aspecto. Então, irmãos, é impressionante isso, porque o Novo Testamento é tão claro, tão claro. As 6 ocorrências, únicas ocorrências da expressão batizados com o Espírito Santo ou batizados no Espírito Santo, referem-se a Pentecostes e a Cornélio. Refere-se à formação, o início da formação do corpo místico de Cristo. É ali que é utilizada a expressão. Não é utilizada para qualquer outra coisa. Nós e tantas outras literaturas por aí é que tomam liberdade de usar esse batismo no Espírito Santo para indicar outras coisas, outras experiências reais, concretas, mas que o Novo Testamento chama diferente. Então, se temos algum cuidado com nomenclatura, não use essa expressão para qualquer outra coisa, né? O Espírito Santo os batizou. Então, nós vamos ver 2 textos para nos ajudar a entender, são quase que explicações, né? O primeiro deles está em Gálatas, não é diretamente essa expressão, mas é outra também, que me parece é importante, pelo contexto, perfeitamente conectada, é o capítulo 3, versículo 27. Veja o que diz o versículo 27, capítulo 3 de Gálatas. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Batizados em Cristo. Essa expressão só aparece 2 vezes. Aqui em Romanos 6. Aqueles que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Porventura não sabeis? É esse o texto. Só tem essas 2. E me parece que Romanos 6,3, muito claramente, a experiência pessoal e aqui a experiência coletiva. Nós nos revestimos de Cristo. Ser batizados é isso, é revestimento, né? Quando a gente batiza nas águas, a pessoa fica, entre aspas, revestida de água. Ela fica imersa na água. Então é como se dissesse aqui, todos quanto fostes batizados de Cristo, em Cristo fostes imersos. Aliás, a palavra batismo, batizar, tem esse significado, né? Então temos essas 2 expressões, batizados em Cristo, e apenas 2 eventos batizados no Espírito Santo, que é Atos 2 e Atos 10.
né? Pentecostes e casa de Cornélio. Essas coisas, coloque isso junto e começamos a entender o que é o batismo no Espírito Santo. É o aspecto prático do batizados em Cristo. Revestir de Cristo. Você é colocado para dentro de Cristo. Do ponto de vista pessoal, né? É aquela história, nós estamos em Cristo, né? O Senhor nos esconde em Cristo. Mas tem um lado coletivo. Nós, quando somos colocados para dentro do corpo de Cristo, enquanto muitos membros, somos um corpo, estamos fazendo parte desse corpo. Tá? Então, olhamos para o lado, membro de Cristo. Estamos em Cristo. Fomos batizados em Cristo. Agora sim, vamos ler Atos capítulo 2, a descrição daquele momento. A descrição daquele momento em que nasceu a igreja. Irmãos, da mesma maneira com que o Calvário não vai se repetir, porque a obra do Senhor foi perfeita, ele consumou. O Pentecoste não vai se repetir. Foi formado o corpo de Cristo ali. Não, ele não vai regredir, vai sumir para Deus ter que fazer isso de novo. Né? Então, que não sejamos pegos numa intenção de reproduzir as coisas que estão aqui, assim como nós não ousamos reproduzir o Calvário, né? E criticamos aqueles que procuram reproduzir supostamente a morte e o sacrifício do Senhor. Hebreus diz, ele morreu de uma vez por todas, né? E a obra de Deus são coisas que são uma vez por todas. Existem coisas que precisam acontecer diariamente. O enchimento do Espírito é alguma coisa cotidiana, mas esse assunto nosso é para frente. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse todos são aqueles 120 ao qual o capítulo 1 faz menção. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então visualiza isso. Um vento encheu a casa e eles estavam nessa casa. Eles ficaram imersos no vento. Eles ficaram imersos no vento. Assim como nós, no batismo das águas, ficamos imersos de água, quando somos colocados em Cristo, de Cristo nos revestimos, eles foram imersos no Espírito Santo. É o batismo, efetivamente o batismo com o Espírito Santo. E apareceram, agora, irmãos, imagina que a história tivesse terminado aí. Como que eles iam saber? Era a primeira vez. Era a primeira vez que isso acontecia. Como que eles poderiam, como que Pedro depois falou assim, isso é daquilo que falou o profeta Joel. Ele conseguiu conectar, porque ele teve um testemunho, ele conseguiu ver certas coisas. Não fosse isso, é uma eterna dúvida. Mas o que será que houve, né? O que será que houve? Lembre-se o seguinte, o cano não estava disponível, ele só tinha o Antigo Testamento. Hoje nós sabemos, porque temos a revelação, eles não tinham ainda. Então, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Lembra? Batizados com Espírito e com fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Ninguém ficou de fora. Todos. Okay? Então, isso é importante. São todos aqueles, né, foram. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atenção. Isso é outra coisa. Ficar cheio do Espírito Santo acontece e deve acontecer com regularidade. Ok? Nós vamos ver isso no Novo Testamento, tem várias outras, essa expressão aparece muitas vezes, né? E existe uma ordem de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. E o tempo verbal ali é contínuo e passivo, permitir-vos ser continuamente enchidos do Espírito. Essa basicamente seria a tradução mais literal. Então aqui houve o batismo, em sequência foram cheios do Espírito Santo, em sequência passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Então, havia um testemunho de que havia acontecido o que o Senhor tinha prometido. Eles seriam batizados no Espírito e com fogo. Agora sim, eu vou voltar lá na casa de Cornélio. Capítulo 10, vou ler a partir do versículo 44. Ainda Pedro falava. Então, quero que os irmãos estão lembrados da história de como Pedro chegou até Cornélio e conversou com ele. Ele não estava esperando isso, mas o Senhor o convenceu que ele deveria ir. Ele foi, começou a pregar, e enquanto ele falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, os que eram da circuncisão, irmãos, são judeus, né? Então, assim, olha aqui a distinção é isso. Tem os judeus e eles estavam olhando aquele tanto de gentios horrorizados, digamos, no início. Eles admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Né? Por quê? Como é que eles sabiam? A explicação está logo a seguir. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aí ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Okay? Observa o seguinte. Pedro soube porque ele viu. Ele viu e reconheceu que o cenário que havia se reproduzido na casa de Cornélio era o mesmo lá do Pentecostes. Então ele sabia que realmente havia descido o Espírito Santo sobre eles também. Ele falou assim, nós não podemos negar, né? Deus concedeu. Então observe que aqueles sinais, nesse caso em particular, foi extremamente importante para que houvesse esse testemunho de que algo de espiritual eterno havia acontecido sobre aqueles. É a descida do Espírito Santo, né? Isso não tem a ver diretamente com a manifestação de dons, de carismas, né, que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 2. São outras coisas. Né? Lá ele fala de línguas de anjos. Mas Atos capítulo 2 fala de línguas que foram compreendidas por todos aqueles. Cada um os ouvia falar na sua língua materna. Mas o milagre é o mesmo, irmãos. Né? A manifestação, o tipo de dom que foi diferente. Mas o objetivo é testemunho, né, de que o Senhor havia batizado essas pessoas, formado o corpo de Cristo. Ok? Ok, então, o outro versículo que eu fiquei de trazer para os irmãos, vamos ver 1 Coríntios, quando eu li o texto de Gálatas, eu comentei, acabei não lendo a sequência. Os irmãos vão para Coríntios, tá? Então, eu vou ler o que veio logo depois do versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo você vestistes. Observa o que diz logo depois. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Percebe o que é a formação do corpo de Cristo? É isso. Somos um em Cristo. Não há diferença. Essas diferenças, elas desaparecem na igreja. Somos irmãos, todos. Né? Então, é isso estar em Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, aqui temos praticamente, irmãos, uma definição do que seja o batismo no Espírito. Versículo 12 e 13. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós
fomos batizados em um corpo. Quer dizer, vem o que é o batismo no Espírito? É ser batizado em um corpo, ser imerso de Cristo, ser colocado no corpo de Cristo, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós vamos ver, essa segunda parte vem depois. Observa as duas coisas diferentes aqui. Batizados e beber, né? Batizados, todos fomos, passado. O corpo de Cristo foi formado. E aqui diz que a nós é dado de beber, como dizendo, precisamos beber continuamente e sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, são coisas diferentes. Então não vamos chamar... Tem muito texto que a gente lê, os autores fazem confusão. Mas se você trocar a expressão batizado no Espírito por cheio no Espírito, o resto do texto está legal. Tem nada errado, só o uso de terminologia que não está boa. Tá? Então, vamos lembrar disso. O batismo no Espírito Santo é quando, né, a igreja foi formada no dia de Pentecostes e no dia na casa de Cornélio. Bom, mas isso foram dois eventos. A igreja foi formada, ela começou a crescer, etc, etc. E a igreja expandiu e temos, né, o que vemos no livro de Atos. Né? E nós? Será que nós voltamos ao Pentecostes, ou voltamos à casa de Cornélio, no nosso caso que somos gentios? Irmãos, é o mesmo princípio do Calvário. O Calvário, uma obra para sempre. E quando o Senhor diz que está consumado, a obra está encerrada. E isso está disponível a todos. E nós, na medida em que exercitamos a nossa fé, nós passamos ao benefício, usufruir do benefício do Calvário. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Né? E do Pentecoste da casa de Cornélio? Idem. Quando cremos no Senhor, nascemos de novo. Vocês acham que o Senhor nos deixa assim, perambulando por aí, até o dia que a gente decide, eu acho que vou me juntar. Não, não é isso, irmão. Quando nascemos, já somos colocados. Você pode não reconhecer, você pode levar tempo de entender. No corpo, e nós não estamos falando de um local, não estamos falando de um nome, estamos falando do corpo místico de Cristo, que haverá de encher todo este planeta, né? E todo este universo. E um dia, no dia que Cristo será tudo em todos. Né? Muito bem, vamos encerrando por aqui. Eu preciso terminar aproveitando esse momento. Então, como é que a gente define igreja? Como é que a gente define o corpo de Cristo? Acabamos de ler em 1 Coríntios 12. É Cristo. É carne da sua carne, osso dos seus ossos. Mas, entre nós, há tanta coisa que não é carne da carne do Senhor, nem osso, nem nada, né? Isso não é igreja. Tecnicamente não é igreja. Está conosco, e nós trazemos isso. Isso somos nós. E é por isso que tantos se frustram, tantos se escandalizam e acham que o problema é a igreja. Esquece, né? Não é isso. Cristo, o corpo místico de Cristo, é absolutamente perfeito. Mas nós estamos nessa confusão e nós trazemos coisas nossas. Então, qual que é a obra do Senhor nesses dias? E aguardamos na volta dele, pelo seu Espírito. Ele precisa tirar o que não é Cristo. É assim que ele purifica para si uma igreja gloriosa. É simplesmente tirar o que não é de Cristo. Okay? Tem uma história, eu não sei se é verdade, mas eu vou utilizá-la porque eu acho que ela ajuda muito. Né? Existe uma escultura que me parece que deve ser uma das mais conhecidas em toda a humanidade. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Aliás, você pode ir no Google, você vai achar zilhões dessas imagens. Reconheceram? Chama Davi, né? De perfeito.
Eu achei que fosse uma estatueta. Tem 5 metros de altura, né? Fizeram Davi maior do que Golias, né? Bom, mas enfim. Mas o que impressiona os críticos até o dia de hoje é a perfeição. Tem fotos, inclusive, da mão, você vê as veias. Uma coisa absolutamente perfeita, uma coisa assim, impressionante. Conta a história que foram perguntar, né, admirados, né, para Michelangelo, como é que ele fez essa estátua. Ele disse, foi assim, eu peguei um bloco de mármore e tirei tudo que não era Davi. Fantástica a resposta dele. Peguei um bloco de mármore e tirei tudo que não era Davi. Irmãos, essa é a obra do Espírito Santo hoje. Tirar tudo que não é de Cristo. Isso dói, é incômodo. A obra da cruz, né, esse é o instrumento que Deus determinou para ir limpando. Mas, irmãos, no fim, vai ser só Cristo. Cristo em nós. Essa é a obra do Senhor. Essa é a obra do Senhor em nós. Né? E removendo tudo que não é dele. Né? E vamos combinar, tem muita coisa em nós que não é dele. Né? Mas é isso. Né? Vamos encerrar com um versículo também importante, e aí nós vamos orar e nos despedir. Efésios capítulo 4. Olha que texto importante. Efésios capítulo 4. Depois os irmãos têm um contexto todo, está falando da edificação da igreja. Mas o versículo 13, nós vamos ler o 12 também. Efésios 4, 4, 12, 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa aqui é uma outra maneira de ver essa obra do Senhor, a obra do seu Espírito, né, formando, né, edificando a igreja, corpo místico do Senhor. Aqui tem uma expressão que fala à medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida, né? Então, você vai comprar alguma coisa a granel e você pede uma certa quantidade, uma medida, seja litros, seja peso, e eles vão colocando até chegar àquela medida. Chegou àquela medida, encerrou, põe o preço, você vai e paga. Então, aqui tem um negócio que chama a medida da estatura da plenitude de Cristo. Okay? É uma medida que Deus determinou assim, quando chegar ali, o Senhor volta. Quando chegar ali, a igreja estará pronta. Né? Mas uma observação importante aqui, a disse assim, até que todos cheguemos. Então, uma questão corporativa. Atenção, não diz até que cada um chegue. Individualmente não chegaremos. Essa é a minha opinião. Temos várias parábolas que nos mostram que quando o Senhor voltar, haverá aqueles que não estarão prontos. Então, como é que pode? Né? Mas esse texto não diz até que cada um, mas diz até que todos. E esse todos vem lá de trás, né? Com o passar dos anos, dos séculos, Deus está formando, até que todos cheguemos a essa medida. Quando chegar a essa medida, o Senhor haverá de voltar. Né? Então, esse é o nosso anelo tem que ser assim, eu quero estar nesse todos, né? Eu preciso contribuir com esse, né? O Senhor precisa ganhar um pouco da medida dele em mim, pessoalmente, né? Ainda que eu sozinho jamais, pensa bem, o Senhor é tão infinito, como é que uma pessoa, um grupo, ou uma geração poderia representar o Senhor em tudo que Ele é? Deus precisa de todos. Se vem lá do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, todos, absolutamente todos, cada um uma porção de Cristo.
todos temos uma porção de Cristo. Todos temos uma porção de Cristo. A questão é que essa porção de Cristo precisa crescer. E ela precisa crescer naquele crescimento que depende da nossa vontade. Daquele crescimento que vai ter que se submeter a algumas marteladas para esticar daqui, esticar dali, né? Corta daqui, esse é o processo, né, de Deus operar em nossa vida, é tirar o mármore que não é Davi. Quando se fala em crescimento, Sim, crescer em Cristo. Quem cresce é a vida de Cristo em nós. Ok? E a vida de Cristo, vamos combinar, é madura, né? É muito. Então, quando a gente esperneia, então, assim, é pirracinha de criança, né? Então, assim, é o aspecto que ainda não amadureceu, né? Que provavelmente nunca vai, né? Vai ter que ficar livre dele. Mas realmente é o Senhor em nós, né? O Senhor em nós. Claro, claro, irmão. Inverno, que o Senhor nos dê esse discernimento. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado pelo encorajamento da Tua palavra, Senhor. Como nos rendemos à Tua autoridade, nos rendemos à operação do Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor em breve atinja essa medida da estatura, da plenitude de Cristo. E, Senhor, temos consciência que precisamos de todos os irmãos, redimidos em todas as eras, para chegar nesse ponto. Senhor, nós não podemos dispensar de qualquer um deles, Senhor. Enquanto nós queremos todos estar diante de Ti, Senhor. Cada um de nós buscando a Tua face. Senhor, procurando nos sujeitar, nos submetermos à Tua operação. Somos gratos porque todas as coisas o Senhor já fez, o Teu Espírito nos foi enviado para nos ajudar. Obrigado porque o Senhor formou esse corpo tão precioso que haverá de governar, que haverá, Senhor, de representar a Tua bendita pessoa, a eternidade afora. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém.